Gravando. Bom dia, senhoras e senhores. Passo a saudar a todos os presentes, iniciando e conferindo para a nossa 25ª sessão regulatória do ano 2022, nesse dia 19 de outubro de 2022. Passo a cumprimentar primeiramente pela mesa, lembrar que forma a mesa eu, o presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, também forma a mesa o diretor regulador de ouvidoria, o qual saúdo, o Dr. José Rodrigues Rocha Júnior. Também forma essa mesa o diretor regulador de transporte e rodovias, o qual saúdo, o senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, o Dr. Wilber Noriohara, o qual saúdo também o advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, a chefe de gabinete, senhora Aleia de Oliveira, o senhor Haroldo Luna Cavalcante, diretor de administração sistêmica, e através dele todos os demais servidores da GER. Estou vendo que a Tânia, nosso superintendente, também está participando, Tânia Maria Porto, que saúdo, a nossa responsável pela comunicação, a Camila, também do gabinete, e através dele saúdo todos os servidores da GER que possam vir assistir ou estejam assistindo. Também gostaria de saudar os órgãos de defesa e controle e defesa e proteção do consumidor, iniciando pelo PROCON, ao qual eu saúdo o meu amigo Edmundo Tax, secretário adjunto, ao Ministério Público do Mato Grosso, doutora Valnice Silva dos Santos, promotora de Justiça da 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá. Também saúdo o TCE, através do seu conselheiro-presidente, senhor José Carlos Novelli. Também saúdo o nosso controlador-geral do Estado, do Mato Grosso, Hermes Hideki Ayashida, da CGE. Representantes da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Logística, SINFRA, através da Juliana, eu saúdo o nosso secretário, Juliana Rafaela Brunhosa, que está participando. Também gostaria de saudar o representante da Mariane, que está presente e assistindo. Pelo visto, acho que não temos o representante da empresa, né, Aleia, me confirma? Ainda não entrou, presidente. Sem problemas. Então, fica a saudação para o futuro, caso ele venha entrar. E seguimos para saudar quem, porventura, venha assistir essa sessão regulatória, que estará disponível, sua gravação, juntamente com a ata, tão logo seja divulgado em Diário Oficial, no nosso site, na área de transparência, sessões regulatórias. Eu gostaria de abrir a palavra para os demais diretores que pudessem se saudar e testarmos os equipamentos de áudio e vídeo nessa nossa reunião mista, híbrida. A ordem de cada um poderiam se saudar. Bom dia, senhor presidente regulador Luiz Alberto Nespolo. Saúdo o diretor regulador Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador Wilber Noriohara, advogado-geral regulador Dr. Felipe Tomás Borges, nosso diretor de administração sistêmica Haroldo Luna Cavalcante, a Juliana Rafaela, aqui representando o Poder Concedente, Secretaria de Estado de Infraestrutura, o nosso secretário de Estado Marcelo de Oliveira e o secretário adjunto Hugo. Saúdo também a nossa representante do setor de comunicação da agência Camila Santos, a Tânia Maria Porto, nosso superintendente de transportes da agência, aos representantes dos órgãos de controle e defesa do consumidor e aos colegas da agência e a todos que vierem assistir a essa sessão regulatória. Desejo um bom dia de trabalho a todos. Obrigado pelo seu bom dia. Agora, palavras demais. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Dr. Wilber Noriohara, cumprimentar o Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, cumprimentar o Dr. Felipe Tomás Borges, advogado-geral, procurador do Estado, cumprimentar a Léa, chefe de gabinete, cumprimentar a todos os servidores da AGER em nome
nosso diretor de administração sistêmica, cumprimentar a representante do Poder Concedente, em nome da Juliana, Rafaela, cumprimentar a todos os representantes aí dos órgãos de controle, em especial do Tribunal de Contas, Ministério Público e Controladoria Geral do Estado, também os representantes do PROCON, em nome do Dr. Edmundo Tax. Cumprimentar a todos os que vierem assistir posteriormente essa sessão regulatória, que tenhamos um excelente dia de trabalho. Também cumprimentar o pessoal da concessionária, que apesar de não se fazer presente no momento, possa assistir posteriormente essa sessão regulatória. Tenhamos um bom dia. Obrigado, diretor. Presidente, eu estou com um probleminha na minha câmera aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, Noril. Tá bom, então tá bom. Bom dia, presidente. Bom dia, diretor regulador Paulo Henrique. Bom dia, diretor regulador José Rodrigues. Bom dia, doutor Felipe, nosso advogado-geral regulador. Bom dia, diretor sistêmico Haroldo. Bom dia, Léa, nossa chefe de gabinete. Bom dia, Tânia, a nossa superintendente da SRTR, em nome de quem eu saúdo todos os servidores da AGER. Bom dia aos representantes dos órgãos de controle. Bom dia, Juliana, representante da Cinfra. Bom dia aos representantes da empresa interessada. E bom dia a todos que vierem a assistir essa sessão. Que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Obrigado, diretor. Bom dia, presidente Luiz Alberto Nespolo. Bom dia, Nori O'Hara, diretor de energia. Dr. Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor de transportes e rodovias. Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor ouvidor. A Juliana Rafaela, do Poder Concedente. A Daniela Ferreira. Tânia Porto, nossa superintendente de transportes. Em nome, cumprimento a todos os servidores dessa sessão regulatória, a comunicação dando apoio aí a essa reunião, pessoal do TI, um ótimo dia para todos nós e bom dia. Obrigado, diretor. Bom dia, senhores. Bom dia, presidente Luiz Alberto Nespolo. Bom dia, diretor regulador de ouvidoria José Rodrigues Rocha Júnior. Bom dia, diretor regulador de transportes e rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Bom dia, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento urbano Nori O'Hara. Saúdo também a Léa, nossa chefe de gabinete. Desejo um bom dia a todos os servidores da agência, aqui representados pelo diretor de administração sistêmica Haroldo de Luna Cavalcante. Estendo também meus cumprimentos aos representantes da concessionária, do Poder Concedente, aos representantes também dos órgãos de controle e de proteção e de defesa do consumidor, e desejo a todos uma excelente sessão regulatória. Obrigado, doutor. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, diretores reguladores, bom dia, o Poder Concedente, na pessoa da Juliana, bom dia a todos os que vierem assistir essa sessão e cumprimento através do Haroldo todos os servidores da AGER. Obrigado pela teste e pela saudação de todos. Passamos a invocar a presença divina e informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, declaro aberta essa 24ª sessão regulatória da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso do ano de 2022. Registro o cumprimento no que dispõe o parágrafo 1º, artigo 8º da Resolução da AGER número 001/2012, às sessões regulatórias quanto ao número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada em Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, número 28351, no dia 13 de outubro de 2022, edição extra, página 4, conforme decisão exarada na 16ª reunião ordinária deliberativa de diretoria executiva colegiada da AGER do Mato Grosso, de 2022, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa número 001/2012.
Hoje vamos tratar do assunto AGER PRO 2022-01711. Mariane Transportes Rodoviários Eireli é interessada e trata-se de reajuste contratual anualidade, protocolizado em 28/6/2022 pela interessada nessa agência reguladora. O relator do processo é o presidente regulador da AGER-MT, Luiz Alberto Nespolo, a quem eu passo a palavra para que proceda a leitura do relatório. Senhora Leia, se puder projetar o relatório para que todos possam acompanhar, eu agradeço. Presidente. Ok. Em tela, presidente. Só um pouquinho, confesso que ficou pequeno para mim, eu vou ler diretamente daqui, tá? Então, trata-se do AGER PRO 2022-1711, Mariana de Transporte Rodoviário Eireli. Reajuste contratual, anualidade pelo provimento. Do relatório. Só um pouquinho. Os autos versam o requerimento de equilíbrio econômico feito pela empresa concessionária Mariane Transportes Rodoviários Eireli, detentora do contrato de número 002/2021, Mercado 1, lote 2, categoria diferenciada, na espécie reajuste tarifário, alega que o pleito tem seus fundamentos nas variações econômicas ocorridas desde 2019, quando apresentou sua proposta para participar da concorrência desta forma, restando defasada a tarifa praticada apresentada em anexo ao seu requerimento, a página 567, laudo contábil apresentando as razões contábeis jurídicas e fáticas que autorizam o exame do pleito por esta agência reguladora do Estado do Mato Grosso. Acerca ainda dos documentos acostados pela requerente, utilize documentos comprobatórios de seu direito para parecer jurídico da PGE. Senhora Leia, se puder continuar a leitura daí, eu agradeço. Com certeza, presidente. Então, retornando ao parágrafo, acerca ainda dos documentos acostados pelo requerente, utiliza-se de documentos comprobatórios de seu direito, parecer jurídico PGE-MT, parecer de número 1760, SGAC PGE 2021, que tratou também da concessão de reajustes contratual aos contratos novos. Discussão acerca da data base de contagem do prazo de 12 meses para concessão do direito de reajuste, páginas 33 a 49. Não sendo objeto principal da análise daquele parecer, junta ainda aos autos, para sua melhor instrução e fundamentos, parecer técnico da lavra da antiga Coordenadoria de Estudos Econômicos de número 22 de 2021, CRE de 22/11 de 2021. Em ato seguinte, seguindo o rito protocolar, abriu-se processo administrativo regulatório, levando os feitos a conhecimento dos órgãos de controle, dentro do que preceitua o comando legal, páginas 68 a 80. Em sorteio, nos termos da Resolução 001 de 2012, a mim a relatoria sorteada do processo de plano enviado para a Advocacia Geral Reguladora que emite parecer de número 2545, SGAC PGE 2022 e 119 de 2022 AGR, páginas 85 a 95, opinando favoravelmente ao reajuste, inexistindo óbice jurídico, alertando para os cuidados que se deve tomar ao realizar os cálculos, desconsiderar a revisão extraordinária ocorrida nos autos do processo AGER PRO 2022-00810, em razão da alta do diesel, votado pela Diretoria Executiva Colegiada em 10/5 de 2022, em que todas as empresas concessionárias do sistema foram contempladas com reajuste tarifário em atenção ao pleito coletivo. Por fim, os autos foram enviados para análise à Superintendência de Estudos Econômicos, que emitiu o parecer de número 0444/2022 SRE AGER, aferindo o reajuste, tendo o mês de referência novembro de 2019 a agosto de 2022, calculando um percentual de reajuste na importância de 61,2938%, incidindo sobre a tarifa base da proposta comercial no valor de 0,256300 centavos, atualizada a tarifa para o mês de agosto de 2022 no valor de 0,413396 centavos, com a incidência de ICMS. Importante observar que o analista regulador apresentou em seu parecer 2 cenários distintos, considerando a incidência ou não do ICMS,
por razão dos benefícios concedidos pelo Estado. Contudo, à espera da decisão regulatória definitiva nos autos do processo AGER-PRO 2022-1171, ainda em curso. Processo da relatoria do diretor regulador José Rodrigues da Rocha Júnior, por razão de reunião deliberativa em que foi levantada a possibilidade de sobrestamento destes autos. Leia, pode deixar que eu já consigo ler por aqui, tá? Certo? Obrigado pela ajuda. Esta relatoria, após as diligências necessárias em 30/9/2022, por sua assessoria, envia os autos para a Superintendência de Estudos Econômicos para as devidas atualizações contábeis, considerando o decurso de tempo que emite manifestação técnica de número 00128/2022 SRI AGER, atualizando os cálculos até o mês de setembro de 2022, apresentando ao fim, como dados atualizados, os seguintes números: reajustes para o período de outubro de 2019 a setembro de 2022 em percentual de 55,9014%, passando os coeficientes tarifários por quilômetro rodado a 0,399650. Em sua manifestação técnica última, o analista regulador apresenta um segundo cenário tarifário, caso esta corte colegiada venha a decidir sobre o processo AGER-PRO 2022-1171, com um coeficiente tarifário de valor de 0,378223. É o relatório. Nesse momento, a gente abre, como é de costume, para pronunciamentos dos legitimados, caso desejarem. Começo abrindo a palavra à Cinfra, caso a senhora Juliana queira se manifestar. Bom dia a todos. Eu gostaria de me manifestar no seguinte sentido. Verifiquei que a lei, ela me passou o acesso do processo um pouco antes de começar a reunião. Verifiquei que vocês levaram em consideração o 0800, né, o processo, e o processo 1171. Mas aqui, olhando na minha relação aqui no sistema, eu verifiquei que ainda tem o processo 00379 da AGER, que trata do desequilíbrio da CMT frente a Mariane em relação ao edital, a base do edital. Aí eu gostaria de entender como que vai ficar na resolução desse desequilíbrio da CMT frente a Mariane, que a CMT está com um valor de tarifa maior do que o da Mariane hoje, né? Corrigindo lá na base se esses cálculos vão ser refeitos, né, muito provavelmente aumentando o 0,39 já explanado pelo senhor presidente. Então, é só nesse sentido que eu quero esclarecer a dúvida em relação a essas questões da Mariane. Sem problemas. Houve uma procura, inclusive, pela empresa, por estar em dificuldade financeira, para que a gente pudesse dar a devida celeridade no processo, e eu, de fato, vinha observando esse cuidado de poder tratar anteriormente esses outros dois processos que vão impactar na tarifa, certamente. Um processo não tem prejuízo ao outro, uma vez que esses não foram pacificados, o que não pode provocar um desequilíbrio na empresa por conta do ritmo de cada processo. Cada um tem as suas peculiaridades que têm que ser vencidas. Então, se eu ficasse aguardando, eu provocaria um desequilíbrio à empresa que não merece receber por conta dos processos não terem o seu devido a conclusão. E são processos mais antigos e, porventura, nós poderíamos provocar um desequilíbrio na empresa sem precedentes. É claro que, tão logo vencido essa situação, no próprio voto será provocado um reequilíbrio ao contrário, caso necessário. Então, e um ajuste dessa tarifa, mas não provoca um desequilíbrio e uma falta de continuidade até no serviço, porventura, por falta de tratativa. Não sei se ficou claro, só para... Sim, ficou, porque a minha preocupação realmente é sobre a modicidade tarifária, porque a gente já tem um caso precedente aí de subsídio, que está dando bastante trabalho aqui para a Cinfra. Então, assim, nós não queremos que esse valor seja muito aumentado a ponto de ter que também oferecer subsídio, porque aí incha também o Estado, né? Mas ficou claro, sim, já que vai ter essa revisão ao contrário, caso fique muito excedente. Obrigada. Sim, porque cada voto daí trata no seu escopo para não prejudicar a empresa que manifestou que está em dificuldade. Sem problemas, o diretor Paulo também tem uma questão de ordem, se for para ajudar, fica à vontade, diretor. Bom dia novamente a todos. Presidente, pelo que eu me recordo, essa questão da diferença da categoria básica
versus diferenciada já foi votada, apreciada pelo colegiado e foi encaminhada aí ao poder concedente, falando desse erro aí que houve na análise pela comissão de licitação, e esse processo, no meu entendimento, ele deve ser devolvido. Eu vislumbro apenas duas questões que podem ser revistas pela agência, que é a questão do ICMS e da TRFC, que foram startados em processo apartado e que provavelmente isso sim a GER vai fazer o julgamento. Com relação a esse outro problema, já foi deliberado pela agência, alertando aquele problema lá no decreto 1020 e que não faz parte desse objeto aqui. Sim, porque senão nós podemos misturar tudo e não pacificar nada, e a empresa não pode sofrer o prejuízo de continuidade por falta de decisão. Mas claro que havendo necessidade de corrigir para mais ou para menos, tão logo sejam vencidos os outros dois, quem está julgando também vai fazer essa proposição junto com a área econômica. Eu lembro bem que, inclusive, foi também oficiado a Cinfra e a comissão, que é independente também, para que ela tenha esse cuidado de não repetir essa falha editalícia, vamos comentar. Seguindo, então, sem prejuízo ao rito, eu gostaria de verificar se já entrou alguém da empresa, só se pudesse me ajudar, senhora Leia. Sim, a senhora Jane. Senhora Jane, por gentileza, caso queira se manifestar, tem 15 minutos nesse momento. A partir daí, o rito segue sem paradas. Não sei se ela se manifesta por chat, e também, claro, não é obrigada a se manifestar. Ela colocou bom dia, ciente, Jane Almeida Brandão, Mariane Transportes, via chat, sim, às 8h51. Perfeito, então não gostaria de se manifestar, pelo que eu entendi, e agradeço o seu... Presidente. Ok. Eu falei com ela no WhatsApp aqui, ela está numa reunião da escola, e aí acho que ela só vai ouvir. Perfeito. Não é obrigatório se manifestar, né? Só é regular abrir para a palavra e vamos registrar que não houve manifestação. Só ouvir. Perfeito. Vamos dar sequência, então. Peço que a senhora Aleia projete o voto para que a gente possa dar seguimento ao rito processual da sessão regulatória. Em tela, presidente. Só um minuto. Deixa eu ver o que eu fiz antes. Tem que colocar em tela inteira, isso mesmo. Perfeito. Então, no voto do mérito, pelo reajuste, deixa eu só buscar em outro lugar que eu vou lendo melhor, e aí vocês vão acompanhando pela tela. Só um minutinho. Então, do mérito do reajuste. A Lei 429/2011 reserva a competência para esta agência de análise e deliberação acerca dos reajustes requeridos pelas empresas concessionárias que tenham como interveniente regulatório e fiscalizatório de suas obrigações a GRMT. Lei número 429/2011, artigo 4º, no exercício de sua competência, caberá à GRMT as atribuições de fixar, revisar, reajustar os valores das tarifas dos serviços públicos sob sua regulação, bem como definir suas estruturas. O requerimento feito pela concessionária tem previsão legal e contratual. Seu objeto é reajuste contratual nos termos do contrato, conduta autorizada por lei e convencionada entre as partes, que tem como escopo a manutenção da matriz do equilíbrio financeiro do contrato, recompondo os custos e insumos utilizados para a consecução dos serviços prestados. O reajuste tem previsibilidade contratual, direito portativo da empresa, que deve ser considerado a cada 12 meses. No caso, após a lema devidamente espancada do parecer jurídico, contados a partir da apresentação da proposta, no caso, novembro de 2019, sendo assim todos os anos após o decurso do prazo de 12 meses, entre um reajuste aplicado e outro, a concessionária goza de direito de ter seus contratos reequilibrados nos termos da lei, com previsão na ordem jurídica de caráter constitucional e infraconstitucional in verbis. Nossa Constituição Federal, no artigo 37, a administração pública, direta, indireta ou funcional de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte, 21, ressalvamos os casos especificados na legislação, as obras e serviços
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegura a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Na Lei 8666-93, no artigo 55, são cláusulas necessárias em todo o contrato as que estabeleçam, item 3, o preço e as condições de pagamento, os critérios, database e periodicidade do reajustamento dos preços, os critérios de atualização monetário entre a data de adimplemento das obrigações e o efetivo pagamento. Artigo 65, os contratos regidos por essa lei poderão ser alterados com as devidas justificativas dos seguintes casos: a variação, parágrafo 8º, a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previstos no próprio contrato, as atualizações, as variações do valor contratual para fazer ajuste dos preços previstos no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. De igual modo, a Lei 8987 de 1995, que dispõe sobre o regime de concessões, permissões e de prestação de serviços, no seu capítulo 6 do contrato de concessão, artigo 23, são cláusulas essenciais do contrato de concessão, as relativas a item 4º, ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas. Nível de legislação estadual, temos a Lei 8264 de 2004, de forma reflexa, capítulo 5 do contrato de concessão e do contrato de adesão. Artigo 22 são cláusulas essenciais do contrato de concessão e do contrato de adesão relativas. Item 4, ao preço das obras e do serviço e aos critérios e procedimentos para reajuste e revisão de tarifas de pedágio. Artigo 34, completa a AGER proceder ao reajuste e à revisão destas tarifas. Celso Antônio Bandeira, por outro lado, de Melo, afirma que, pela cláusula de reajuste, o contratante particular e o poder público adotam no próprio contrato o pressuposto rebus sic stantibus quanto aos valores dos preços em função das alterações subsequentes. É dizer, pretende acautelar o risco de derivados das altas que nos tempos atuais assumem caráter de normalidade. Portanto, fica explícito no ajuste do propósito de garantir... deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Um minutinho. Ok. O caráter de normalidade. Portanto, fica explícito no ajuste ao propósito de garantir com previdência a adequação à economia financeira na medida que se renega a imutabilidade de um valor fixo e acolhe como um dado interno a própria avança, a atualização do preço. A esses contratos que se admitem os reajustes contratuais e suas espécies, com periodicidade mínima exigida de 1 ano, são tratados pela Lei Federal 10.192/2001, que dispõe sobre medidas complementares do Plano Real. Artigo 1º. As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exequíveis no território nacional deverão ser feitas em real, pelo seu valor nominal, parágrafo único, são vedados sob pena de nulidade quaisquer estipulações de... Item 3, correção monetária ou reajuste por índice de preços gerais, setoriais, ou que reflitam a variação dos custos de produção ou insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte, é admitida a estipulação de correção monetária ou de reajuste nos índices de preços gerais, setoriais ou que se reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a 1 ano. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 ano. Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de correção monetária, o reajuste ou de nova revisão será dada em que a anterior revisão tiver. Na cátedra também de Maria Silvia Zanielli de Pietro, que nos ensina a alha
ordinária ou empresarial que está presente em qualquer tipo de negócio, é um risco que todo empresário corre, como resultado da própria flutuação do mercado. Sendo assim, por ele responder o particular. Há quem entenda que mesmo nesse caso a administração responde, tendo em vista que os contratos administrativos, os riscos assumem maior relevância por causa do porte dos empreendimentos, o que torna mais difícil e adequada a previsão de gastos. Não nos parece aceitável essa tese, pois se os riscos não eram previsíveis, a área deixa de ser ordinária. O pleito da empresa é legítimo e alicerçado nos pressupostos legais, contratuais e temporais. É importante repisar a previsibilidade contratual no item 13.1 e 13.2, onde o valor do reajuste será reajustado anualmente, considerando a variação dos preços e insumos ocorridos no período, com base na forma definida no item 13.2 desse contrato. Para o cálculo do reajuste da tarifa será adotada a seguinte fórmula abaixo. Vencidos nas linhas acima, com fundamentos nos opinativos da Advocacia Geral Reguladora acerca da linha temporal a ser considerada para a contagem da realização do primeiro reajuste contratual, em que foi considerado como data base a data da entrega de proposta em novembro de 2019. Assim, resta claro que, cumprido-se o interstício temporal, afastando por definitiva a aplicação da cláusula 13.3, equivocadamente orienta que a contagem inicia com a assinatura do contrato. O entendimento superado, haja visto o conflito legal e a lógica que deve ser aplicada nos processos de equilíbrio econômico do contrato, que busca restabelecer os valores apurados quanto à apresentação da proposta, não sendo razoável estabelecer data base distinto disso. A empresa, em seus pedidos, instruiu o processo com o cálculo devido, aplicando parametricamente a forma conjugada, com a apresentação de alguns documentos que demonstram a curva de desequilíbrio, ou ao menos tentam materializar as razões do reajuste. É indispensável se considerarmos o direito posto e as métricas já estabelecidas no contrato. A Superintendência de Estudos Econômicos, em parecer de número 0444/2022, SRE-AGER, apresenta e justifica os cálculos que compõem o reajuste e o parecer técnico apresentado e tomado por dois cenários distintos de cálculo que precisam melhor ser elucidados, em parte já tratados nas linhas acima. Contudo, se faz necessário repisar. O analista Hell Hans, em seu parecer, como dito, apresenta cenários distintos para os cálculos de reajuste apresentados, considerando que tais cenários se diferenciam na medida que há impactos do seu resultado final por razão do processo AGERPRO 2022-1171, que tem por objeto a revisão do coeficiente tarifário, por razão de isenções de ICMS, não considerados pela empresa quando da apresentação da proposta, processo aberto pelo ofício pela SRE para correção de vício no cálculo do coeficiente tarifário. Os apontamentos feitos pela economista regulador, pertinentes em sua essência, serão demonstrados a título de comparação para melhor claridade dos feitos, considerando e projetando coeficientes distintos. Quadro de reajuste coeficiente tarifário, com referência em novembro de 2019, empresa Mariane, coincidência CMS, a GEPRO, 2022-1171, considerando manifestação técnica 00128-2022, SRE, última atualização. Então, tem um cenário com a situação, considerando o ICMS, com a tarifa comercial de 0,25 no cenário 1 e no cenário 2, 0,24 com isenção de ICMS. Um considerando e outro não considerando. E a tarifa atualizada para o mês de setembro, 0,39 no cenário 1 considerando o ICMS e 0,37 no cenário 2 não considerando o ICMS. Percentual de reajuste para a tarifa atual 55, considerando o ICMS, 0,9014, e já não considerando o ICMS, 55,9014. Vê-se que os cenários propostos existem por razão de uma pendência decisória. Uma pendência decisória. Por parte dessa agência, que até o presente momento não manifestou-se por definitivo quanto ao processo AGERPRO, de número 2022-1171, revisão do coeficiente tarifário da proposta apresentada à época, que considerou o cálculo do ICMS e TRFC, apresentando a tarifa maior, quando esses teriam tratamentos diferenciados, resultando, como demonstrado, uma tarifa de 0,25 para 0,24. Refletindo, por óbvio, com base de cálculo dos reajustes previstos em outras revisões, a se considerar friso pendente de decisão. Em pareceres distintos, a Superintendência de Estudos Econômicos emite as seguintes orientações. Outro sim, destacamos a recomendação da revisão do contrato de concessão número 002-2021-0000 cifra da revisão dada no processo AGERPRO 2022-0171 sobre a proposta comercial anexo 1, a revisão do coeficiente tarifário por quilômetro do presente contrato de concessão, de 0,256348 para 0,242604, a preços de novembro de 2019, conforme cálculo demonstrado no anexo 3.
Diante do exposto, opinamos pelo deferimento da correção do reajuste tarifário antevisto na cláusula 13ª do contrato do presente contrato de concessão, no percentual de 61, 29, 38, 61 inteiros e 2.938 décimos de milésimo por cento, que se refere ao período de outubro de 2019 a julho de 2022, visto que a Fórmula 1 solicita a utilização de índice referente ao mês anterior, tanto do mês de reajuste quanto do mês do período base. Ante o exposto, recomendamos a revisão do coeficiente tarifário por quilômetro do presente contrato de concessão 0,25 6300, 0,25 centavos, 6.300 milionésimos de real para o valor da tarifa reajustada de 0,41 3396, 41 centavos, 3.396 milionésimos de real por quilômetro. Mas, mês de referência, julho de 2022. Esse coeficiente tarifário está calculado com ICMS, adicionado e recomendamos ser retirado da tarifa antes de sua vigência reajustada. É o parecer exarado pelo analista Hans Coelho. Sendo assim, a tarifa atualizada para setembro de 2022 é de 0,39, 9,650 por quilômetro. Entretanto, considerando o pedido de revisão tarifária solicitado para a SRE, nos autos do AGER Pro 2022, 1171, caso seja aprovada a revisão tarifa revisada, reajustada até setembro, será de 0,378223 por quilômetro. De lavra de Mário Vino Pereira Rodrigues. A orientação dada pelo analista regulador Hans conclui por acolher os cálculos afetos ao cenário 1, o coeficiente tarifário a ser considerado em importe 0,256300 sem os devidos ajustes de isenção de ICMS para o valor reajustado de 0,399650, considerando os cálculos de setembro de 2022, observando que antes de aplicar a tarifa seja subtraído o cálculo de ICMS. Do outro norte, a manifestação técnica de lavra do analista regulador Mário Vino Pereira Rodrigues faz considerações e revisões tarifárias em análise nos autos AGER Pro 2022 1171 e apresenta novo cenário caso julgado 0,378223 por quilômetro rodado. Neste sentido, oriento minha decisão no sentido de adotar a adoção do primeiro cenário, com inclusão da tarifa do cálculo de ICMS, devendo ser aplicado o presente reajuste tarifário de imediato, sem reservas ou ressalvas, ligados ao processo infra, estes pendentes de decisão. Conclui e voto. Diante do exposto, voto por acolher o pleito da empresa de reajuste contratual, tendo como base a data de apresentação da proposta, novembro de 2019 a setembro de 2022, assim completado. O interstício de 12 meses, aptos à concessão do direito. Após apreciar o parecer jurídico de número 2545 SGA PGE 2022, e 119, 2022, AGR, páginas 85 e 95, e o parecer técnico dos estudos econômicos, parecer técnico número 004444, 2022, SRI, AGR, página 98 a 100, e manifestação técnica número 00128, 2022, SRE, AGR, decido por acolher o parecer jurídico em sua integralidade. Afasto, contudo, a orientação dada no parecer técnico econômico e na manifestação técnica quanto considerar para fins de cálculo as questões tarifárias envolvidas no processo AGER Pro 2022 1171 sobre isenção do ICMS a ser considerado no coeficiente tarifário, quando da sua aplicação por contrariar a ordem processual e invadir competência decisória de outros relatores, bem como violando o princípio do juízo natural, por corromper a imparcialidade da decisão. Por isso, voto pelo reajuste tarifário no valor de 0,256300 para 0,399650, resultado de um percentual de reajuste sobre a tarifa de 55,9014%. É como eu voto. Eu vou deixar o voto na tela, pediria para a Léa deixar, só para que facilitasse a participação dos demais diretores, e abriria a palavra em ordem alfabética para ver como o Dr. José Rodrigues se manifesta em relação ao voto. Bom, senhor presidente, senhores diretores, eu já compreendi, presidente, o conteúdo do seu voto. Gostaria que pudesse excluir da tela para eu poder apresentar algumas informações referentes ao assunto, por gentileza. Trata-se do processo AGER Pro 2022 01711, que as suas folhas 98
tem o parecer 00444 de 15 de agosto de 2022. Esse parecer traz uma análise com relação à demanda apresentada pela empresa e, ao final desta manifestação técnica feita pelo competente Hans Hel Coelho, ele recomenda aqui, né, ser retirado a tarifa do ICMS antes da vigência reajustada. As folhas 118 deste processo, nós temos uma outra manifestação. Começa antes, na verdade, né? Uma outra manifestação técnica, essa de 11 de outubro de 2022, número 00128, da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos também, que traz memória de cálculo e uma manifestação do servidor Mário Vino, afirmando que a tarifa atualizada para setembro, que era de 0,39, entretanto, considerando o período de revisão tarifária solicitada pela Superintendência de Estudos Econômicos nos autos AGEPRO 2022-011-71, caso seja aprovada a revisão, seja reajustado para setembro de 2022, será de 0,37. O voto de Vossa Excelência considera o valor de 0,39. Na reunião realizada na data de 13 de outubro de 2022, processo AGEPRO 01171, da Mariane Transportes Rodoviários Eireli, revisão do contrato de concessão, decorrência do TRFC e do ICMS, foi pautado pelo diretor de energia e a diretoria decidiu dar continuidade a esse processo. Então vejamos o que inaugura este processo, 01171, as suas folhas 2, nós temos um parecer 00132-2022 da Superintendência de Estudos Econômicos, de 27 de abril de 2022, que trata desse contrato de concessão. E no relatório traz a manifestação com análise de que o edital de licitação 02/2019 e anexo em relação ao ICMS e TRFC prevê que a TRFC de 2% sobre a receita tarifária bruta e o ICMS com isenção de alíquota para o mercado 1 e 4% para os demais mercados. A empresa, em relação à TRFC e ICMS, apresentou a seguinte proposta comercial: TRFC de 2% sobre a receita tributária e 4% de ICMS. Então, senhor presidente, diante dessas situações, e por entender, nesse processo 01171, o diretor regulador de ouvidoria é relator do mesmo. Então, por entender de maneira a necessidade de apresentação de um voto com a formalidade necessária para esclarecer o meu ponto de vista sobre o valor a ser aplicado em relação ao pleito da empresa interessada, eu solicito vistas deste processo. Então, o seu voto até então, ele ainda estava com pedido de sobrestamento antes do Dr. Felipe devolver, e a empresa não poderia ficar esperando, mas entendo sua pergunta e, se for para celeridade e bom ajuste, vejo com excelentes olhos o pedido de vistas. Senhora Leia, gentileza registrar a vista para o Dr. José, e assim que tiver um extrato da nossa ata, por gentileza, Dr. José, se puder, eu não sei quem está projetando, só tirar a projeção para que a senhora Leia, assim que puder, obrigado, ela possa colocar o extrato para que possamos aprová-lo. E aí, se for possível, já gostaria de agendar, enquanto a senhora Leia termina o extrato,
poderia nos ajudar, doutor Felipe, enquanto a senhora Leia faz o extrato, com uma data provável de retorno, porque o regulamento prevê um retorno em 5 dias, né? Se o senhor puder nos ajudar, para que data ficaria, para que haja a concordância dos diretores quanto à data de retorno e remarcação da reunião. Presidente, vai depender da data da publicação da ata de hoje. Senhora Leia, nos ajude com o nosso rito de publicação, que dia que sairia em diário oficial pelo seu rito processual. Certo, sim, presidente. Eu estou finalizando aqui o extrato e já coloco na tela. Mas só precisamos entender, antes de você colocar, hoje você passa a ata, quando que vai para a diário oficial? Se todos assinarem amanhã, tá? Sai no diário oficial da sexta-feira de manhã, Perfeito. no dia 21, então contando, exclui, né, o dia 21, inicia a contagem a partir do dia 24. Então, 5 dias, no dia 28 daria os 5 dias, correto, diretor Paulo? Pediu a palavra. Não, é só uma questão devido, se tiver entendimento, eu creio que possa ser assinada hoje a ata, eu não vejo o óbice. Eu não entendi a sugestão. Não, é que geralmente passa a ata hoje, né? Até a noite os diretores colocam, amanhã de manhã ela colocaria para a diário oficial, né? Passaria pelo primeiro a assinatura de todos, depois, né, colocaria para a diário oficial. Mas claro que se todos assinarem hoje, ganha um dia. Se nós tivermos essa concordância... Eu só estou me manifestando, presidente, porque esse processo, ele já tem um tempo, né? Está causando transtorno. Maiores prejuízos. Desequilíbrio à empresa, né? Então, nesse sentido, eu peço aí... Sim, se poderíamos assinar todo hoje, nós podemos perguntar para os diretores, se todos assinarem hoje, diminui um dia, né? Fica quinta-feira. Essa é a sua fala, né? Passo a perquerir. Doutor José, consegue assinar ainda hoje? Sem objeção, presidente. Perfeito, que daí nós contamos a partir de quinta, Leia, vai fazendo a conta. Doutor Noril, consegue assinar ainda hoje? Sim, presidente. Eu também, da minha parte, eu vi que o Paulo sugeriu, não vou nem perguntar, diretor Paulo. Tá? Então, vamos combinar que seja quinta, então o dia, vamos contar para frente 5 dias úteis. Então, no dia 27. 27, doutor Felipe. Nossa agenda. Doutor Felipe, concorda? Não, presidente, tem que ser a partir do dia 28. 28, senhora Leia. Dia 28... Porque o quinto dia também não conta como possibilidade de agendamento, tem que ser depois do quinto dia. Vencido o quinto. Isso. Então 28. será... Não, presidente, teria que ser no dia 31, porque no dia 28 será suspenso os trabalhos dos servidores públicos. É por causa do dia do servidor. Uhum. Isso. Pode ser que dia que tu está propondo, Leia? Dia 31. Doutor Noril, fica à vontade de se manifestar. Presidente, só para a gente ficar um pouco atento, eu vi uma reportagem aí que o prefeito de Cuiabá alterou o feriado do dia 28 para o dia 31. Eu sei que não tem nada a ver com a prefeitura, mas às vezes o governador também pode alterar, né? Perfeito, perfeito. E agora? 31, que dia da semana que é, Leia? Eu não estou conseguindo enxergar. Segunda-feira, presidente. Bom, presidente, eu creio que se ficar agendado para o dia 31 e eventualmente surgir isso aí, de acordo com a resolução nossa, salvo equívoco, eu peço a ajuda do doutor Felipe, ela é transferida imediatamente para o próximo dia útil. Então, no caso, dia 1º. Podemos interpretar assim, doutor Felipe? Sim, presidente, é exatamente essa interpretação que se faz da norma da resolução 001. Tá joia? Então deixamos marcado no dia 31, que horas que temos a abertura, Léa? 8h30? Nós temos um compromisso, né, padrão da AGER, e tem às 9 horas, tem reunião da diretoria da ABAR, online. Seria bom antes da diretoria. Vamos tentar fazer 8 horas, esse compromisso, qual é que é? E o compromisso é o café da manhã, né, com os aniversariantes. Aniversariantes. Então, vamos fazer o seguinte, a ABAR está previsto que horário?
o previsto seria às 8h30, o café da manhã, aí depois às 9h tem a reunião da diretoria, a partir das 11 horas, das 11 ao meio-dia, poderia ser um horário para a sessão. Sim, então vamos ver se os diretores concordam. Doutor José, pode ser segunda-feira às 11 horas? Que seria ideal do ponto de vista de agendas. Presidente, não tenho objeção que seja na segunda às 11 horas, só faço o registro de que se a reunião for remarcada para o dia 1º, eu tenho um exame de endoscopia na terça pela manhã. Aí a gente Tá? marcaria para tarde, já fica gravado aqui. Obrigado. Tá? Perfeito. Doutor Paulo, de acordo com 8h30, perdão, 10, que horário? É 11 horas de segunda-feira, dia 31. Isso. De acordo, presidente. Obrigado. Doutor Noril, de acordo para as 11 horas do dia 31? Sim, presidente. Muitíssimo obrigado. Senhora Leia, assim que concluir esse ajuste do extrato, pode projetar para nós fazermos a... Pode fazer a leitura, senhora Leia. Ah, desculpe, pode concluir. Desculpa, só vou ler o último parágrafo. Dando continuidade, o presidente da sessão passou a colher o voto dos demais diretores, né, por estarem de forma híbrida, seguiu por ordem alfabética, iniciando pelo diretor José Rodrigues Rocha Júnior, que aí aqui eu vou colocar o que ele colocou na parte das páginas, né, dando referência ao processo, solicitou vistas ao processo. A diretoria executiva colegiada da AGER decide agendar a 26ª sessão regulatória para o dia 31 de outubro de 2022, às 11 horas. Só coloca em cima, eu acho que após manifestação do seu voto, lá no início. Uhum. Antes de dando continuidade, manifesta o voto, né, do diretor relator Está presidente. no parágrafo de cima, presidente. Ele está em cima? Ele vai... Peraí. Só um instante. Apaguei, peraí. Eu vou colocar aqui. Após ler seu voto, o diretor relator presidente. Aham. Pronto. Diretor relator. Tá, passou a colher o voto dos demais diretores, por estarem de forma híbrida, seguiu a ordem alfabética, iniciando pelo diretor José Rodrigues, o qual solicitou vistas ao processo. A diretoria executiva colegiada decide agendar a 26ª para o dia 31 de outubro de 2022, às 11 horas. Doutor José, de acordo com o texto? De acordo, presidente. Obrigado. Doutor Paulo, de acordo com o texto? Estou de acordo, presidente. Obrigado. Doutor Noril, de acordo com o texto? De acordo, presidente. Eu também estou de acordo com o extrato, agradeço a presença de todos e desejo um excelente dia de trabalho. Pediria ver se a diretoria pode ficar um pouquinho mais, e aí a gente para a gravação só para tratarmos de um assunto mais específico, e agradeço a presença de todos os demais. Ok, presidente, eu posso... Eu sugiro criar outro link, presidente. Pode ser. Senhora Leia, consegue criar um outro link e passar na diretoria? Sim, presidente, agora. Aí nós entramos.